Você sabia que o número de ataques de grandes felinos a animais de criação aumentou quase 40% nos últimos anos nas regiões secas do Brasil? E se eu te dissesse que, no meio desse dado frio e estatístico, se esconde uma das histórias mais improváveis e comoventes que você já ouviu? Agora me responda, você acredita que um cavalo velho, com o lombo gasto pelo tempo e os olhos já opacos de tantas memórias, poderia encarar 2 onças famintas e mudar o destino de uma família inteira? Se sua resposta for não, talvez seja a hora de conhecer Dourado. Um cavalo que ninguém mais via como ameaça, mas que o sertão, silencioso e sagrado, jamais ousaria subestimar. Era fim de tarde no sertão de chão rachado. A luz do sol não queimava, apenas dourava as pedras e a palha seca com um tom melancólico. Tudo parecia quieto demais. Nem mesmo os passarinhos se arriscavam num último canto antes do pôr do sol. Ali, no limite entre a cerca rompida e a mata adormecida, pastava Dourado, um cavalo malhado, de crina rala e cicatrizes antigas. Não era bonito, nem rápido, mas carregava na postura o peso de uma vida inteira dedicada à lida. Era mais que um bicho, era uma memória viva. De quando a terra era mais generosa. De quando crianças ainda corriam pelos campos sem medo das ausências. Josias, o dono da pequena fazenda, o observava de longe, apoiado num cabo de enxada que já não usava para trabalhar, mas para se equilibrar. Os olhos do velho estavam marejados, não por tristeza, mas por respeito. Aquele cavalo tinha salvado mais do que cargas de milho ou bois desgarrados. Tinha carregado sonhos. Mas havia algo de estranho naquela tarde. Um silêncio espesso, quase doído. Um tipo de silêncio que o sertanejo conhece bem, aquele que vem antes da tragédia. O vento, que geralmente trazia o cheiro de capim seco e poeira, trazia agora algo que Josias não conseguia explicar. Um cheiro estranho. Como se a mata estivesse vigiando. Os cães da fazenda, sempre barulhentos ao fim do dia, estavam mudos. Um se escondia sob a varanda. Outro cavava um buraco, tentando sumir do mundo. Na linha torta do horizonte, as árvores pareciam respirar juntas. E no miolo da mata, 2 pontos brilhavam. 2 pares de olhos. Um maior, outro menor. Fixos. Famintos. E era ali que a história realmente começava, não com sangue, não com gritos, mas com um pressentimento. O tipo de sensação que só quem já perdeu tudo sabe reconhecer. Josias ajeitou o chapéu, sem saber por quê. Dourado levantou a cabeça devagar, como se escutasse uma oração sem som. Naquele momento, o sertão segurou o fôlego. E quando o sertão para de respirar, algo está prestes a romper. O sertão tem seus próprios modos de falar. E quando ele se cala, é porque está gritando. Pouca gente entende isso. Mas quem vive da terra, como Josias, sente no corpo antes de perceber com os olhos. E naquele final de tarde, o aviso estava em todo lugar. Só não via quem não queria. Tudo começou com os cachorros. 2 vira-latas grandes e acostumados a latir para tudo, do carteiro ao trovão. Mas, naquele dia, estavam mudos. Não latiam, não rosnavam. Apenas tremiam debaixo da varanda como se esperassem o pior. O gado, lá no fundo do pasto, se juntou em roda, um comportamento de defesa que os bois só adotam quando pressentem predadores. O céu continuava bonito, com tons dourados e azulados, mas algo parecia fora do lugar. Um calor seco subia do chão rachado, e o vento carregava um cheiro estranho. Mistura de suor selvagem e mato esmagado. Na sombra do matagal, 2 pares de olhos cintilavam. A maior tinha o pelo queimado de sol, cicatrizes nas patas e o focinho sempre atento. Era uma onça pintada adulta, conhecida na região como Rainha da Sombra, avistada por caçadores e vaqueiros nas margens do Rio do Peixe desde 2021. Já a menor, ao lado dela, era mais impulsiva, talvez sua cria. Seus olhos brilhavam com uma mistura de fome e medo. Dado real contextualizador, segundo o ICMBio, o número de registros de onças pintadas fora de suas áreas naturais cresceu 33% entre 2020 e 2023 no Nordeste, especialmente durante períodos de seca extrema. Com a escassez de alimento na mata, os grandes felinos se aproximam de fazendas em busca de presas fáceis, galinhas, bezerros e, às vezes, até cavalos. E ali, pastando sozinho, com a crina manchada de poeira e cicatrizes antigas, estava Dourado. Ele farejou o ar. Não era um cavalo qualquer. Era experiente. Já tinha enfrentado tempestades, enchentes, trovoadas e até picadas de cobra. Mas aquela sensação era diferente.
O vento trazia uma memória que seu corpo conhecia. Perigo. Um galho seco se quebrou na borda da mata. As orelhas do cavalo se viraram para trás. Ele não correu. Ainda. Mas seus músculos se tensionaram como cordas de um arco. A cerca ali do lado, rompida em partes, o deixava mais exposto. Não havia abrigo. Só o campo aberto e o olhar atento da morte. A mais jovem das onças deu um passo à frente. Rastejou como sombra entre os capins. Era seu primeiro ataque fora da floresta. Dourado se moveu. Um passo para o lado. Outro. A poeira se levantou devagar. O sol já beijava o topo das árvores, e a luz começava a sumir. Era o momento perfeito para caçar. Elas sabiam. Mas ele também sabia. Naquele instante, o sertão parou de respirar. Existe um momento na vida em que pensar não resolve. Em que o corpo decide sozinho. Em que a sobrevivência não é mais um impulso, é um resgate. Foi exatamente isso que aconteceu com Dourado quando a jovem onça falhou no primeiro bote. Na fração de segundo em que o ar se encheu de poeira e gritos, algo despertou dentro dele. Não era apenas medo. Era lembrança. Era como se todos os anos de serviço, todas as rotas feitas com Josias, todas as corridas pelo pasto em tempos de chuva, tudo isso ainda morasse em seus músculos, adormecido, mas não perdido. Ele correu. Mas não como um cavalo velho que foge. Correu como um guerreiro que já conhece o campo de batalha. Seus olhos estavam arregalados, sim, mas havia direção em cada movimento. Ele sabia aonde ir. Não pela vista, mas pelo instinto que guiava seus cascos. Enquanto isso, a mata se fechava em torno dele como uma armadilha viva. As onças avançavam. Garras afiadas, focinhos úmidos, pupilas dilatadas. Para elas, era a fome que guiava. Para ele, era algo mais. Era história. Era vínculo. Era certeza de que precisava viver, não só por si, mas por aqueles que o amavam. Conceito-chave: memória muscular emocional. Animais como cavalos possuem algo que pesquisadores chamam de memória de sobrevivência associativa. Não é apenas instinto genético, é o acúmulo de vivências que molda reações. Dourado não fugia às cegas, ele respondia ao que já conhecia, aos cheiros, sons e ameaças que havia enfrentado uma vida inteira. É como se o corpo dele soubesse mais do que ele mesmo. A clareira diante dele surgia como uma última chance. O solo irregular ameaçava. Mas ele seguia. Cada passo doía, mas ele não parava. Porque parar, naquele momento, era aceitar o fim. E Dourado ainda não estava pronto para cair. Naquele instante em que o corpo de Dourado tombou sobre o chão duro da clareira, parecia que tudo tinha acabado. Mas a vida, às vezes, se recusa a ceder, mesmo quando tudo já dói. A onça jovem caiu sobre ele como sombra faminta, cravando as garras no flanco magro. O relincho que escapou da garganta do cavalo não foi só dor, foi resistência. Ele se sacudiu. Girou o corpo com uma força que parecia impossível para quem carregava há tantos anos. A fera foi lançada ao chão, atordoada. Mas a ameaça não acabou. A mãe se aproximava. Lenta, precisa, fatal. Foi quando Josias chegou. O velho não gritou para assustar. Gritou como quem invoca o impossível. Braço cortado, peito arfando, os olhos acesos de desespero. Ele ergueu o facão como quem ergue uma cruz. Jogou pedras. Bateu com os pés no chão. Não por coragem, mas por amor. As onças hesitaram. O cheiro do sangue humano, a vibração daquele homem parado entre elas e a presa, bagunçavam seus sentidos. A mais velha parou. Rosnou. Estava acostumada a ser temida. Mas ali havia algo diferente. Um bicho ferido. Um velho gritando. E entre eles, uma força invisível, vínculo. Josias correu até Dourado. O cavalo estava de pé, mas tremia como bambu ao vento. O sangue escorria em fios, mas seus olhos ainda procuravam o amigo. Quando se encontraram, não houve fala. Só entendimento. E então veio o segundo ataque. A onça-mãe decidiu que era a hora. Saltou das sombras com os dentes à mostra. Josias gritou, girou o facão no ar. O metal passou rente à fera, que desviou por reflexo. Mas a filha, ainda zonza do coice, tentava se erguer. E foi nesse exato momento que Dourado, do fundo da dor, achou mais uma fagulha de força. Se firmou nas patas traseiras. E desferiu um golpe com as dianteiras contra o chão.
Um som seco, ancestral, como um tambor de guerra. Não era apenas um cavalo ali. Era um guardião. Quando a noite caiu por completo sobre a mata, não foi apenas o céu que escureceu. Era como se o tempo também tivesse parado, pendurado entre o que ainda podia ser salvo e o que já havia sido perdido. Dourado cambaleava. As pernas, antes firmes, agora vacilavam. As feridas abertas pelo ataque deixavam um rastro escarlate na terra seca. Lucas, de joelhos, tentava conter o choro. As mãos pequenas tremiam ao acariciar a crina suada do cavalo. Ele não vai aguentar, vô, murmurou. Josias não respondeu. Sabia que aquelas palavras doíam porque carregavam uma verdade que ninguém queria aceitar. Mas, mesmo assim, se recusava a enterrar a fé. Na escuridão, os arbustos se moveram. Um rugido baixo atravessou o silêncio como uma lâmina. Ela estava de volta. A mãe onça. Não havia mais dúvida, viria pelo que restava. Foi então que Dourado se mexeu. Primeiro, um músculo no pescoço. Depois, as patas traseiras, trêmulas, forçam o peso de volta ao chão. Cada movimento parecia impossível, como se ele lutasse contra a própria morte. Lucas recuou, pasmo. Josias caiu de joelhos. O cavalo se ergueu. O peito inflado, os olhos queimando no escuro. Estava coberto de sangue, coberto de dor, mas em pé. E não corria mais. Não fugia. Não se escondia. Encarava. A onça hesitou. Pela primeira vez, não viu fraqueza. Viu desafio. Viu um ser que não aceitava ser vencido. Dourado avançou. Não devagar. Não relutante. Mas como quem carrega consigo séculos de histórias, de resistências, de jornadas feitas ao lado dos homens. Um último trotar, não por medo, mas por orgulho. O impacto entre os dois foi brutal. Poeira, gritos, garras, relinchos. Tudo ao mesmo tempo. A luta foi curta, selvagem e definitiva. A fera recuou, ferida. E fugiu. Mas Dourado caiu. Não como quem perde, mas como quem cumpriu tudo o que podia dar. Seu corpo tombou, e o chão, quase em reverência, pareceu recebê-lo com silêncio. Ele tinha salvado os dois. Tinha ido até o fim. Naquele instante em que o corpo de Dourado caiu sobre a terra seca da clareira, parecia que tudo havia chegado ao fim. Mas a vida, por vezes, se recusa a se render, mesmo quando a dor parece insuportável. A onça jovem investiu novamente, suas garras afiadas cravando no flanco do cavalo, e um relincho de resistência escapou da garganta de Dourado, não um som de derrota, mas um grito de luta. Ele se sacudiu com uma força que ninguém esperava de um animal tão marcado pelos anos. A fera foi lançada ao chão, atordoada, mas o perigo ainda não cessara. A mãe, imponente e fatal, aproximava-se lentamente, com os olhos fixos no que restava de sua presa. Foi então que Josias, o homem que conhecia cada passo daquele cavalo, apareceu. Não gritou por bravura, mas com o desespero de quem luta pelo que ama. Seu facão girou no ar, pedras foram arremessadas e o som de seus pés batendo no chão pareceu ecoar pela mata. Não era coragem pura, era amor, um amor que move montanhas e desafia o impossível. As onças recuaram, confusas com a presença daquele homem ferido e decidido. A mais velha hesitou, rosnou, mas sentiu que havia algo além do medo ali. Um vínculo invisível, uma força que só quem conhece a vida na terra entende. Dourado, com as feridas abertas, tremia, mas ainda buscava o olhar do seu amigo. Entre eles, um silêncio profundo. Não havia palavras, apenas compreensão. A mãe das onças atacou uma última vez. Josias defendeu com tudo que tinha, enquanto a jovem felina tentava se levantar, ainda zonza do golpe. Mas naquele momento, algo inacreditável aconteceu. Dourado, do fundo da sua dor, encontrou forças para se erguer. Com as patas traseiras firmes no chão, ele golpeou com as dianteiras o solo seco, um som ancestral, como o tambor de uma guerra antiga, um chamado para a vida e para a luta. Não era só um cavalo ali. Era um guardião do sertão. A onça hesitou pela primeira vez, sentindo a coragem emanando daquele ser marcado pelo tempo e pela história. Dourado avançou, não mais fugindo, mas enfrentando, carregando consigo todas as lembranças, todas as batalhas e toda a esperança dos que dependiam dele. A luta foi rápida, feroz e definitiva. Quando a fera finalmente recuou, ferida e vencida, o silêncio voltou, mas não era o silêncio da derrota, e sim o da vitória. Dourado caiu, exausto, não como quem perde, mas como quem deu tudo que tinha para proteger sua gente.
Seu corpo tombou suavemente, como se a própria terra o acolhesse em reverência. Ele havia salvado mais que uma fazenda, salvou uma família, uma história, um pedaço do sertão que não poderia ser apagado. E assim, naquele chão rachado pelo sol e iluminado pela última luz do dia, o velho cavalo provou que a verdadeira força não está na juventude ou na velocidade, mas na memória do coração e na coragem que se recusa a morrer.